Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aplauda forte a Jesus, meu irmão. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração a Ele. Glória a Deus pela vida de cada voluntário, de cada irmão, cada irmã que serve lá com as nossas crianças, recepção, todo mundo que está servindo. Glória a Deus pelo que nós vivemos ontem aqui, né, pastor Marquinhos? Foi lindo, irmãos, lindo mesmo. Fizemos aqui um pedágio solidário, vimos o agir de Deus e tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas, porque nós não apenas arrecadamos roupas aqui, né? Nós também transmitimos uma mensagem poderosa, né? Criança nasceu para ser amada e não abusada. Olha que mensagem, né? Não é só um banner, não é só um slogan, mas é a nossa mensagem, de fato, né? Nós anunciamos isso também à cidade, em conjunto a muitas igrejas aqui que se uniram nesse projeto, transmitindo isso, né, irmãos? Porque essa verdade precisa ser pregada, precisa ser anunciada aos quatro cantos. Muitos casos de abuso, casos de pedofilia, e nós precisamos nos posicionar como igreja, nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças. Em todos os locais, dentro da igreja, fora, mercado, shopping, nós precisamos cuidar. Os pedófilos estão aí, pessoas que abusam na internet, pessoas que aproveitam, né, das crianças, e nós precisamos sim perceber os sinais, ensiná-las a se defender, né? E isso ontem, para a glória do Senhor, nós podemos contribuir um pouco com isso aqui na nossa cidade, né? Então, por conta disso também, eu queria que você desse mais uma salva de palmas a Jesus por isso. Toda a glória e toda a honra ao nosso Deus. Lembrando ainda, né? Se você tiver aí itens de inverno, traga para doação, leve essas, não sei se tem dessas caixas ainda, pastor Marquinhos, leve uma dessas caixas aí lá para o seu condomínio, para a loja, onde você puder colocar e deixar um recado lá para as pessoas doarem, né? Passar por lá e colocar uma doação ali em bom estado, né? Um cobertor, de repente um agasalho e tal. É muito importante porque abençoa famílias. Nós cremos que faremos uma ação muito poderosa esse ano aqui na Casa de Deus Estativo. Você está comigo nisso? Está junto? Estamos juntos nisso. É uma ação da nossa igreja e nós vamos fazê-la para a glória do Senhor. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Lembrando também que está aí as inscrições para o nosso jantar de casais. Estão abertas. Então, para você que ainda não se inscreveu, por favor, está aberto aí dia 12 de junho, nosso jantar de casais. Para noivos, namorados e casados. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, amados? Pega a sua Bíblia comigo aí. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, nós vamos ler versículo 16 ao 18. E eu já quero aguçar os irmãos, porque Deus me deu essa palavra e eu cheguei ao entendimento que eu não conseguiria concluí-la hoje. Então nós vamos fazer a primeira parte hoje e a segunda parte domingo que vem, se Deus me permitir. Então nós vamos viver uma série de duas mensagens aí, baseado em Daniel capítulo 13. Então, você que veio hoje, você venha domingo que vem. Eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração. Aqui é um texto muito conhecido e tem algo poderoso para cada um de nós. Amém, povo de Deus? Então, glória a Deus aí, povo de Deus. Amém. Daniel capítulo 3, verso 16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de desfrutar da tua santa palavra. Obrigado, Jesus, porque há um grande ensinamento, Pai, na tua palavra, nesse momento, na história e nesse texto registrado. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui, Pai, queremos ouvir a tua voz.
Fala conosco, Espírito Santo, com total liberdade. Não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos nesta manhã. Nós oramos com fé, crendo em nome de Jesus, e quem crê diga um amém. Amém. Pode tomar teu assento, meu irmão. Glória a Deus. O tema para essa mensagem é o testemunho da esperança. Como eu disse, falar desse assunto requer tempo, e tempo é uma coisa que nós não temos tanto. Já falta 10 para as 4 da tarde, e eu vou concluir então na semana que vem. Mas eu quero dar a introdução a respeito desse assunto. Um livro impactante, Daniel é um livro impactante, é um livro intrigante, é um livro que eu recomendo que você leia, adolescente, jovem que está aqui hoje, leia o livro de Daniel, porque o livro de Daniel trata de atitudes de alguns jovens. E neste momento nós vamos tratar especificamente de 3 jovens, 3 amigos, 3 jovens que foram enviados para uma missão. O livro de Daniel, ele foi escrito num momento muito importante do povo de Deus. Foi escrito por volta do ano 605, que foi o ano em que Judá foi capturada. Judá foi levada cativa para a Babilônia. E toda vez que se fala em Babilônia, parece que dá até um negócio esquisito, né? Babilônia, de fato, não é sinônimo de coisa boa. Na Bíblia, Babilônia, sim, é terra de promiscuidade, é terra de idolatria, é terra de erro, de pecado, de conivência com o pecado, é terra de abusos, inclusive abusos de autoridade. Babilônia não é referência de coisa boa, e Judá, o povo, o reino do sul, quando Israel é dividido em 2, Judá é levada para a Babilônia, Israel é levada para a Síria. E aqui nós estamos no momento em que Judá, Jerusalém, é levada cativa para a Babilônia. Eles são levados ali, juntamente com alguns sábios, alguns nobres de Judá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misael, Azarias e Ananias, que eram seus nomes hebraicos, judeus, né? E depois Sadraque, Mesaque e Abdenego, os seus nomes babilônicos. Só Daniel permaneceu com o seu nome judeu lá na Babilônia, que deram o nome de Belsazar para ele, né? Mas ele permaneceu com o seu nome hebraico. Eles foram levados a esse lugar, e Daniel, o livro de Daniel, ele é mencionado por outros profetas, como o profeta Ezequiel. Ele é mencionado como um homem justo. O autor desse livro, ou a quem o livro é colocado como autor, Daniel, ele é citado pelo profeta Ezequiel como um homem justo. E quando você vai lá em Hebreus, no final da sua Bíblia, conhecida como Galeria dos Heróis da Fé, você vai ver alguém citado ali, alguém que venceu a cova de leões, junto com alguns também que venceram a fornalha de fogo ardente pela fé. Homens que marcaram a sua época, marcaram a vida das pessoas. Eu estou dando essa introdução e ela vai fazer sentido para nós, porque tudo que a Bíblia ensina, o contexto histórico todo, diz respeito a nós. Pode parecer que não, mas nós vivemos numa atual Babilônia. A Babilônia não é mais um país, a Babilônia é uma ideia, uma forma, é uma ideologia. E nós vivemos em tempos babilônicos sem sombra de dúvidas. Afinal, nós precisamos ter uma movimentação para falar que criança não nasceu para ser abusada e nasceu para ser amada, onde já se viu. Isso é resultado de uma cultura babilônica, de uma cultura promíscua, profana, maldita, que a igreja tem que se posicionar. Esse livro, então, de Daniel, ele é dividido em 2 partes, quando você vai lê-lo. Do capítulo 1 ao 6, você vai ver aqui as aventuras de Daniel e seus amigos. Do 6 em diante, do 7 até o final, capítulo 12, que termina o livro, você vai ver as profecias. É o livro em que Deus se revela como um apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, ele revela o fim dos tempos, e ele é citado como profeta exatamente por conta deste momento, em que ele se levanta como uma voz profética, falando
não só do Messias que viria, mas ele falava também do final dos tempos, dos fins das coisas, dos fins dos tempos. Uma vez na Babilônia, meu amado, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram educados de uma forma especial ali. O rei Nabucodonosor, os nomes hoje aqui são trava-língua, então se eu enroscar em algum aqui, é porque o negócio é feito. Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor investiu nesses 4 jovens para que eles pudessem posteriormente trazer algum tipo de fruto para o reino da Babilônia. Eles eram inteligentes, Daniel rapidamente foi identificado como alguém sábio. As suas palavras, o seu modo de agir, a sua devoção. Daniel era um destaque, e junto com eles, esses amigos que andavam com ele, possivelmente todos da mesma idade. Alguns historiadores dizem que eles tinham entre 14 e 20 e poucos anos. Não passava disso. Eram adolescentes, jovens ali. Eram homens que se destacavam dentro de um império cheio de pecado. Eram, de fato, uma luz no meio das trevas. Eles eram aquilo que Jesus chama de o sal da terra, a luz do mundo. Eles estavam na Babilônia. E o rei logo viu o seu valor. E eles começaram a ser destacados do povo, eles estavam em uma posição privilegiada, tinham contato com o rei. Daniel e os seus amigos eram fiéis ao Deus de Israel, e eles não aceitaram nenhum tipo de favor que pudesse levá-los a quebrar princípios, os mínimos que fossem. Olha que ensinamento para nós. Muitas vezes nós estamos em situações nem tão drásticas e graves como a que eles viveram, e nós cedemos. Quebramos princípios que Deus colocou como princípios, valores inegociáveis, e nós muitas vezes negociamos. Eles, por menor que fossem as prescrições dos rituais judaicos, eles não quebraram, nem sequer com relação à alimentação. Eles, você conhece o texto? Eles se negaram a se desfrutar, a se deleitar dos finos manjares de Nabucodonosor, e em recompensa a isso, Deus deu a eles vigor. A Bíblia diz que eles eram, entre os jovens da Babilônia, os mais belos e mais bonitos. Olha para o seu lado, vê se tem um crente bonito aí. Se tiver um crente feio, você me avisa, tá? Se tem um crente bonito aí, é porque, de fato, nós não nos alimentamos dos manjares da Babilônia, nós não nos alimentamos da comida deste mundo. O nosso alimento, a nossa comida, a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia! Esse é um princípio já aqui no livro de Daniel, e eles levantaram esse clamor, esta vida vitoriosa, essa vida abundante, essa vida referencial naquele ambiente pecaminoso. Isso levou eles a riscos de morte. Não era um cancelamento no Instagram. Não era, você foi expulso do grupo da família. Não. Eles foram jogados em covas de leões, fornalhas. Nós vamos ver isso. Mas esse ambiente, nós precisamos trazer ao nosso coração isso que fala aqui no capítulo 3, porque narra essa impressionante história de fidelidade. Um testemunho. Que testemunha uma esperança que não estava na Babilônia, uma esperança que não estava nem em voltar para a sua terra, porque Israel voltaria, Judá voltaria para a sua terra. Isaías profetizou e disse, Jeremias também, que era 70 anos de cativeiro. Tinha começo, tinha meio, tinha fim. Uma hora acabaria, eles voltariam para a sua terra. Mas a esperança desses 3 não estava nem em voltar para a sua terra, nem em voltar para o seu lar e desfrutar da sua vizinhança novamente. A esperança que eles testemunhavam estava na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador. Era nele a esperança que o crente testemunha. Não diz respeito ao que ele quer ou pode viver neste mundo, porque o nosso Deus pode sim nos dar tudo o que necessitamos, mas ainda que você tenha uma vida simples e humilde aqui, a sua esperança tem que continuar ligada na eternidade.
Essa história vai revelar para nós um testemunho impactante de fidelidade desses 3 meninos hebreus diante de um decreto do rei, diante de uma ordem do governo. Eles se mantiveram firmes. Olha o versículo 4 aí de Daniel capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta, se você puder. Senão vai aparecer na tela também, mas acompanha comigo aí. Versículo 4 diz assim, até o 6. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Esse era o decreto. Eu até fiz uma pesquisa no ChatGPT a respeito da dimensão dessa estátua de Nabucodonosor, porque a Bíblia fala das suas dimensões. A Bíblia diz que essa estátua tinha 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura. Era praticamente um obelisco, uma estátua, talvez com o busto do rei ou o corpo inteiro. Isso a Bíblia não detalha, mas era uma estátua de Nabucodonosor dourada. Você imagina uma estátua de ouro de quase 30 metros de altura? 30 metros dá quanto? Um prédio de quantos andares? Um prédio de 10 andares, 15 andares, sei lá quantos andares. É um pouco menor do que o Cristo Redentor que nós temos aqui no Brasil. Não era algo simples e singelo, era para chamar a atenção. Era uma estátua em que todos iam de longe e tinham que se curvar ao ouvir o som dos seus louvores. Louvores profanos, louvores que levavam os olhares das pessoas a uma estátua dourada, sons que nos levam a olhar para aquilo que Deus não quer que olhemos. Sons que nos levam a olhar para um ponto totalmente contrário da presença de Deus. A Bíblia diz que esses 3 ouviram essa ordem, esses 3 viram essa estátua, mas os 3 não se dobraram a ela. A resposta desses 3 jovens foi o testemunho da sua esperança. Eles não negociaram a sua fé, mas a sua fé inevitavelmente incomodava. Nós vamos ver que essa fé incomodou alguns caldeus, que eram os habitantes da Babilônia, eram chamados de caldeus. Os caldeus se incomodavam com a postura desses jovens. Você sabia que você incomoda o mundo, meu irmão? Você sabia que você gera incômodo onde você está? Você sabia que por onde você passa, na família ou fora dela, às vezes até dentro da igreja, a sua adoração, a sua postura de santidade, ela costuma incomodar as pessoas? O versículo 12 mostra que esse testemunho de esperança incomoda o mundo. O versículo 12 diz assim, há uns homens judeus, falando com o rei, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles estavam delatando os judeus, delatando, falando, entregando eles ao rei. Olha, lembra aqueles que você levantou como nobres, trouxe de Jerusalém e colocou eles no palácio? Pois bem, eles não se dobraram à sua ordem, não se dobraram à sua estátua, à sua imagem. A sua lealdade inabalável trouxe incômodo aos que se dobraram ao rei. A nossa fidelidade a Deus traz incômodo aos que se dobram ao rei deste século. O rei deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O rei deste século cega o entendimento daqueles que estão ao seu redor. E isso acontece até os dias de hoje.
A nossa postura de fidelidade, o nosso testemunho incomoda. Por isso, amado, não é tempo de sermos crente Nutella, de sermos crente raso. Nós precisamos, assim que assumimos o papel de cristãos e levamos o nome de Cristo conosco, sermos cristãos até o fim. Qual será o fim? Eu não sei, amado. Pode ser a fornalha. Mas levemos este nome, levemos esta bandeira, levemos esta verdade até o fim. Esta é a mensagem para 2026. O crente incomoda e deve incomodar o mundo, porque o nosso negócio não é com o Deus deste mundo. O nosso negócio é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus, a nossa lealdade é a Ele, ainda que incomodemos, ainda que você gere incômodo, ainda que você gere desconforto. Olha lá, chegou o crente. Ah, meu amado, se tem algo precioso, é ouvir esse tipo de bullying. Ah, chegou o crente. Se esse bullying existe, ele é um bullying santo. Misericórdia, pastor, isso é uma loucura. Mas se tem algo que é valoroso de se ouvir, o crente chegou. Eita glória, você já é reconhecido como tal. Se tem algo que é valoroso na vida dos nossos filhos, é na escola eles serem respeitados como crente. Ainda que eles sofram, como ouvimos ontem, agora eu estou tendo um privilégio, uma missão, um fardo, eu não sei ainda o que é. Eu estou dando aula para os adolescentes. Eita, sabe? Irmãos, meu couro chega a arrancar das costas aqui, ó. Mas estou vivo, ó, sobrevivi. E nós tivemos oportunidades de falar sobre isso na aula de ontem, e muitos falaram dos seus dilemas. Dilemas que talvez muitos pais nem imaginam. Porque eles passam dentro da escola e se viram como podem. A única forma dos nossos filhos sobreviverem a este mundo, amados, é cheios do Espírito Santo, regados na autoridade do Evangelho, regados pela autoridade do Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus. Eles são enviados diariamente à Babilônia. E nós nos preocupamos com o tênis que eles usam, com a mochila nova, com o lacinho do cabelo. Amados, isso é importante, mas não é tudo. Os nossos filhos precisam da palavra, precisam de estrutura espiritual. Eles precisam ouvir que a Babilônia existe e eles serão enviados para lá. Não adianta você colocá-lo numa cúpula de vidro. Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão enviados como cordeiro no meio dos lobos. Assim são os nossos filhos. Assim somos nós. Você foi enviado como cordeiro no meio dos lobos. Se você é um crente no Senhor Jesus, nós somos enviados como quando fazemos negócios, somos enviados como cordeiro no meio dos lobos. Os lobos estão por aí fazendo as suas tramóias e nós, como cordeiros, somos obedientes ao bom pastor. E às vezes somos prejudicados, é verdade. Mas vale muito mais ser prejudicado por amor a Cristo do que ter qualquer vantagem para com o rei da Babilônia. Sempre que testemunharmos nossa esperança, o mundo se incomodará. A questão é que nem sempre esse incômodo ele é negativo. Às vezes esse incômodo é genuíno. Às vezes esse incômodo gera até uma comoção e gera até conversão. Incomoda tantas pessoas. Deixa eu ver que Deus é esse seu aí, vai. Você está me falando tanto desse Deus. Você está tão diferente depois que você virou crente. Deixa eu ver que Deus é esse aí. Então gera um incômodo que às vezes é positivo, mas mesmo que seja um incômodo positivo, ele sempre nos levará para a fornalha. Porque uma hora ou outra, seja um incômodo positivo ou negativo que você gere, a sua postura será cobrada e a fornalha vai estar acesa. Nós não somos alheios a essa verdade. A pregação do Evangelho precisa falar de fornalha. Fala de livramento, fala de vitória, de bênção, mas não exime as fornalhas que já estão acesas há muito tempo. A fornalha é decisão, meu amado. Mantenho o meu testemunho ou eu nego? Prego o Evangelho ou me calo? Rejeito essa esperança eterna, ainda que não seja visível aos olhos? Rejeito
ou eu vivo o processo até o fim, sou fiel até a morte e receberei a coroa da vida. Essa é a postura do cristão. Jesus disse algo em Mateus 10, 32 e 33, ele diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Pastor, Jesus é amor, mas Ele é justiça. Jesus é amor, mas Ele não tira de nós a fornalha. Testemunhar sua esperança incomodará um mundo sem esperança. Ei, meu amado, testemunhar sua esperança vai trazer luz para um mundo que vive em trevas. Será que Deus está falando com o coração de alguém nesta manhã? Talvez você esteja sofrendo consequências do seu testemunho. Talvez você já esteja sofrendo as opressões, o fardo de carregar um testemunho vivo de Jesus Cristo. Mas saiba que esse testemunho gerará luz no meio da escuridão deste mundo. Continue firme no teu testemunho. Eu trago para você nesta manhã uma palavra de esperança, uma palavra de vida. A sua fé não se resume no momento em que você está vivendo. Há uma vida eterna, aleluia, reservada para mim e para você. Ela é real, ela é verdadeira. Testemunhar essa esperança é isso, viver essa esperança é isso. A nossa esperança não é uma condição, a nossa esperança não é um lugar, a nossa esperança não é uma situação, a nossa esperança é uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo, aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jesus! A nossa esperança é Ele. Ou você está todo dia feliz, ou você não tem problemas para compartilhar, ou você não enfrenta as suas lutas, você não enfrenta as suas guerras, ou os seus desafios são levados na brincadeira. Eu creio que não. Se você tem desafios, você supera eles, ainda que sofra. Deus levanta você e te dá condição de viver mais um dia. Será que hoje você já foi grato pelo ar que você respira? Você foi grato porque a sua família está aqui hoje? Ou se ela não está completa aqui hoje, Deus poderá, a partir do seu testemunho, alcançar corações incrédulos. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Deus está falando conosco nesta manhã. Mantenha viva a chama do Evangelho aonde você está. Deixe esse fogo aparecer, meu amado. Deixe esse fogo iluminar, porque as estátuas de Nabucodonosor estão resplandecentes. Quando o sol batia naquela estátua, ela brilhava no meio do deserto. Deus quer que você brilhe mais do que o sol, brilhe mais do que a estátua desse mundo. Deus quer que você brilhe. Jesus falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. E a nossa luz não são os nossos talentos. Querida irmã Neia que está aqui hoje, a nossa luz não são os nossos talentos. A nossa luz é o poder do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. A gente vem num culto, sente a presença, a gente ouve um louvor, ministra um louvor, e esse louvor toca, enche a nossa alma. É a nossa luz acendendo, é a nossa candeia incandescente aparecendo. Nós temos que pegar esta luz, continuar com essa tocha acesa e ir por este mundo afora, pelos becos e valados deste mundo, e iluminar as cavernas, iluminar os corações. Isso é uma missão para todo crente. Se tem algum crente que assume esta missão aqui, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Testemunho da esperança. Ele aparecerá nos momentos mais difíceis. O versículo 16 que nós lemos ao 18 diz que eles responderam ao rei. Meu amado, a gente não tem noção do que eles estavam vivendo. Eles não estavam falando para um soldado, querido. Eles estavam falando para uma nação poderosíssima, para o rei Nabucodonosor II. Era um homem extremamente conhecido. Quando você leu Daniel, você vai ver o que esse homem virou depois. Ele virou um bicho. Eles estavam diante de um homem poderoso, que tinha poder ali para fazer o que fez. E eles disseram ao rei: ó Nabucodonosor,
Quanto a isto, nós não precisamos nem te responder. Misericórdia, irmão. Isso aqui daria... Misericórdia. Misericórdia. Imagina o rosto do rei, uns meninos falando assim: você não precisa nem responder para você, rei. Não vou nem te responder, não vou nem gastar tempo com você. Era isso que eles estavam falando. Não vou nem perder meu tempo com você. Olha o que eles disseram, meu amado. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãozinhas. Se Ele quiser. Quem manda é Ele, não é você. Mas se Ele não quiser, o que diz o texto? Se não, fica sabendo o rei que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se tiver livramento, glória a Deus. Se não tiver livramento, o testemunho fica para a glória de Deus. De qualquer forma, na vida do crente, Deus é glorificado. E Ele é glorificado nos momentos mais difíceis. E às vezes, nos momentos difíceis, o que nós fazemos? Nós nos calamos, nós murmuramos, nós desistimos. Na hora de testemunhar, eles tiveram que manter sua palavra e o seu testemunho, porque você lembra que eles foram delatados? Chegaram para a pessoa do rei, os caldeus falaram, viu, tem uns judeus lá que não querem se curvar. Eles tiveram que manter a palavra. Eles poderiam falar, não, rei, é bobagem isso aí, imagina, não é bem isso, não é bem assim. Não, eles mantiveram a palavra. Eles tiveram que cumprir. Ei, meu amado, se um dia você levantou a sua mão e falou, Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor. Tem alguém que já fez isso aqui nessa manhã? Já entregou sua vida a Jesus? Será que você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus por isso? Você já fez essa oração? Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, escreve meu nome no livro da vida que o Senhor tem no céu. Senhor, eu sou teu e tu és meu. Oh, Senhor, a minha vida é tua. Eu sou cristão. A partir de agora, eu quero a tua palavra. A partir de agora, eu quero a tua verdade. Se você já fez essa declaração no teu secreto, publicamente ela será cobrada. Eles tiveram que confessar publicamente, porque eles não falaram para ninguém. Sabe uma coisa interessante? Quem aqui já tinha ouvido a história, ou pelo menos esses três nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês já ouviram falar então? Vocês já ouviram falar? Quase todo mundo já ouviu falar. Esses 3 versículos são os únicos 3 versículos que eles falam alguma coisa. O resto é tudo sobre eles. Às vezes a gente quer ser lembrado, a gente quer falar, e a gente fala para os ventos. É melhor que deixe que falem por nós, do testemunho que nós geramos. Eu não lembro muito bem quem ele é, se era gordinho, se era magrinho, se era altinho, se era rico ou pobre, mas eu sei que ele servia a Deus. Eles falaram só esses 3 versículos e nada mais, o livro de Daniel todinho. Eles são citados em outros livros da Bíblia por aquilo que eles falaram. Acho que deu 2 segundos para falar isso aqui, dá 30 segundos. Em 30 segundos eles falaram mais do que muitos de nós com rede social. Falaram mais, testemunharam melhor do que muitos de nós com recursos que temos. Amado, se isso não é uma chamada de atenção para cada um de nós, é tempo de testemunhar. Nós vivemos um tempo de abundância de recurso para testemunhar. Achamos que a abundância do recurso é para desfrutar da Babilônia. E a Babilônia era boa, viu? Era pecaminosa, era tudo isso, mas era boa, era terra boa. A Bíblia diz que os judeus casaram, formaram famílias, ali ficaram ali 70 anos, irmão. Daniel saiu da Babilônia com mais de 80. Você imagina isso? Eles estavam diante do rei, eles também não tinham intenção de desrespeitá-lo. Eles não tinham intenção de desrespeitá-lo, desonrar o rei, não. O fato é que eles não tinham opção e nem defesa. Eles estavam numa situação, numa encruzilhada. Ou é direita ou é esquerda. Aí você entenda como quiser. Eles só tinham uma opção. Ou eu honro a minha palavra e o meu Deus, ou eu desonro a minha palavra e o meu Deus. Qual é a consequência? Uma é continuar na Babilônia. A outra é fornalha.
Eles não tinham opção, não tinha ninguém que levantasse defesa contra eles, não tinha advogado, não tinha. Estavam diante do rei e agora todo o livramento de Deus poderia aparecer, como também o martírio poderia aparecer. Tanto o livramento quanto o martírio era uma possibilidade neste momento. E nós precisamos entender esta verdade, que o cristão deste tempo, ele está diante do livramento de Deus ou do martírio. Ah, pastor, mas isso é coisa dos antigos. Sim, a história da igreja é essa. Desde o nascimento da igreja, em Atos capítulo 2, a história da igreja é martírio ou livramento. Os apóstolos foram martirizados. Um teve livramento, que viveu até morrer. Os outros foram mortos, das formas mais vis possíveis. A história e a opção da igreja é essa: ou é livramento de Deus, milagre de Deus, ou é martírio em nome de Deus. Não tem a opção de negá-lo. Não tem a opção de não testemunhá-lo. Suas vidas estavam nas mãos de Deus. A sua vida e a minha vida estão nas mãos dele. Nós somos cristãos que testemunham. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. A sua vida e a minha vida está nas mãos de um Deus que pode sim tirar você da fornalha, mas Ele pode te deixar ir para lá e viver essa experiência. Será nos momentos de profunda aflição que o nosso testemunho vai revelar se a nossa esperança está em Cristo ou nas coisas e nas formas deste mundo. Lembra o que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2? E não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldar ao mundo é não se dobrar ao rei. Não se dobrar ao mundo é não fazer o que o mundo quer que façamos. E o mundo não está tão longe, não. O mundo às vezes está dentro de nós. A nossa carnalidade, o pecado que habita em nós quer que façamos coisas. Paulo fala, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. A minha luta é essa. Ele tinha um espinho na carne, e ele falava, Senhor. E Deus falou, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fornalha. O meu poder se aperfeiçoa na cova dos leões. O meu poder se aperfeiçoa no deserto. O meu poder se aperfeiçoa na tempestade. O meu poder se aperfeiçoará no dia difícil. Então, meu amado, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei se alguém aqui vivendo um dia mau, um dia difícil, um dia de dor, um dia de luta, mas Deus se revelará neste dia. Deus se revelará nesta condição. Deus se revelará nesta situação. Eu quero ser profeta na tua vida e dizer, você sairá desta situação mais forte do que entrou. Quando você era menosprezado, ao passar pela fornalha, vão olhar para você de forma diferente, vão começar a perguntar para você o que fazer. Você está crendo nessa palavra, irmão? Espera a tua porta bater, tua campainha bater, o teu WhatsApp brilhar lá. Vão perguntar, viu, ora por mim. Eu vejo que você está indo na igreja. Eu vejo que você está postando selfie no culto lá. Viu, ora por mim. Estou passando uma situação assim, uma luta. Você pode me ajudar? Você pode vir aqui na minha casa orar por mim? Meu amado. Nós fizemos... Esses dias, eu até me esqueci que dia foi. Foi sexta-feira? Eu fui fazer o sepultamento da querida irmã Luzia, que estava aqui conosco até pouco tempo. A irmã Luzia, uma senhora pequenininha assim, que usava um aparelhinho de respiração. Ela faleceu dormindo, sofria muito. E eu, naquele velório lá, olhando, eu não conhecia ninguém. Conhecia a filha e o filho e o esposo, mas de longe, não sabia nem o nome deles. E naquele dia, um dia antes, ela me ligou e falou, pastor, você poderia fazer o velório da minha mãe? E ela não é crente. A irmã Luzia era. Eu posso. Acho que ela gostaria muito que o senhor fizesse o velório dela, ela gostava do senhor. Oh, que bom. Glória a Deus.
Falei, vou lá com o maior prazer, e fui. Prazer e levar a mensagem, né? O velório não dá prazer para ninguém, né? E fui lá, amados. E eu preguei como se não houvesse amanhã, pastor Marquinhos. Eu falei, porque eu sabia que se aquela mulher... Eu falei, essa mulher vai levantar desse caixão, vai bater palma daqui a pouco, quer ver? Porque eu conhecia ela, mais de 20 anos. Era uma mulher crente no Senhor Jesus. E eu falei isso lá naquele velório. Eu falei, olha, se ela tivesse 30 segundos de vida para me pedir algo, ela me pediria o seguinte: no meu velório eu quero que o senhor pregue o evangelho e fale para essa família de Jesus. Aí eu fiz isso. Eu falei, amados. No final, o filho chegou com lágrimas dos olhos e falou, pastor Ivan, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero o Jesus da minha mãe. É, amado, até ali, naquele lugar, o crente consegue testemunhar. Você consegue entender? Nós não precisamos nem estar vivo. A Bíblia fala que Abel fala até depois de morto. Será que a nossa vida vai testemunhar um Cristo vivo? Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, vão lembrar do vale da sombra da morte que você fala dia e noite, ou do Deus que te livrou de lá. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, meu amado, olha que oportunidade nós temos de estarmos andando por essa Babilônia, que é este mundo aqui, pregando o Evangelho, anunciando com a força que temos. Seja um prejuízo, seja um lucro, o testemunho da esperança nos manterá firmes em Cristo. Eu estou achando você muito parado, irmão. Eu não sei, é uma convicção tão grande. E é um prazer tão grande você pregar o Evangelho e você ouvir o Evangelho do que uma enganação. Eu poderia estar falando uma enganação para você aqui, fazendo qualquer movimento, mas o que eu estou falando com você é Jesus está neste lugar e a presença dele tem poder para nos libertar, nos livrar, nos levantar no meio de uma geração perversa. Isaías falava, eu honro o Senhor no meio de uma geração de lábios impuros, apesar que meus lábios também são. Mas a Bíblia diz que um anjo foi lá e tirou do altar com a tenaz uma brasa e tocou nos lábios do profeta. Hoje Deus pode tocar em nós, aleluia! Se você quiser, meu amado, é só você levantar as tuas mãos, é só você declarar a santidade dele, e ele tocará em teus lábios, ainda que você seja um pecador como eu, nós podemos ser tocados pelo Espírito Santo, e esse poder brilhará, aleluia! E você poderá ver o que ninguém está vendo ao seu redor. Esses profetas, o que brilha aos meus olhos na vida deles, é que eles viam o que ninguém estava vendo. Eles ouviam o que ninguém estava ouvindo. A gente só ouve reclamação, problema. Mas será que os nossos olhos estão aqui, ó, nessa Babilônia? Ou os nossos olhos conseguem saltar pela Babilônia e enxergar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? A convicção deles irou o rei, deixou o rei nervoso. E o rei ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais. Isso aqui é uma referência, tá, amados? Não tem como... Eles não tinham um termômetro naquela época para medir a temperatura, né? Mas ele fez com que a fornalha ficasse no seu extremo de temperatura. Eles foram lançados dentro da fornalha. Pastor, mas que coisa, não? Olha o versículo 23. Estou terminando. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados. Fala comigo, atados. Eles caíram atados, amarrados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Não dava nem para pular. Não dava nem para pular. Estava amarrado. Você imagina isso? Além de ser lançado na fornalha, ele foi lançado amarrado ainda. O mundo nos amarra com as suas ideologias e nos lança em suas fornalhas, mas quem morreu instantaneamente ali não foram eles. A Bíblia diz que, ao serem lançados na fornalha, os soldados que os lançaram morreram incinerados. E eles foram jogados dentro daquela fornalha. Quem foi queimado naquele dia não foram os judeus, mas foram os soldados caldeus. Morreram tamanho calor da fornalha, e isso acontece com aqueles que tocam no povo de Deus, são consumidos pelas suas próprias fornalhas. Eu não sei se você está entendendo isso, amados. Isso é um mistério divino.
O mundo cria suas fornalhas para nos queimar. Mas quem é queimado no fim? Não temo o que o homem pode fazer com você. Isso é a palavra de Deus para nós. Ainda que você esteja amarrado e seja lançado na fornalha, há uma presença contigo para te livrar. Talvez alguém se pergunte, pastor, por que então Deus não livrou eles daquela fornalha? Quem vai explicar o texto, versículo 24, eu encerro dizendo assim, 24 e 25, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu já estou dando glória aqui. Você conhece o texto? Nossa, o rei estava olhando lá dentro da fornalha. Mas a gente não jogou 3 homens amarrados lá dentro? Olha o que o texto diz. Responderam ao rei, é verdade, rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos. Ah, meu amado, olha o que o texto está dizendo para nós. Eu vejo 4 homens, não é 3, é 4 soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto. Quem era esse 4º homem, amado? O aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. A teologia vai dizer muita coisa sobre esse 4º homem, mas eu posso crer que é o meu Senhor. O que isso te ensina? O que isso me ensina? O que é que isso nos ensina? O mundo nos amarra com tanta coisa, amados, com tanta bobagem. O mundo nos amarra com ideologia, o mundo nos amarra com internet, o mundo nos amarra com compromissos, o mundo nos amarra com necessidades. Você está amarrado com o quê? A sua palavra com alguém te amarra. O seu passado talvez seja uma amarra. Amarrados e lançados numa fornalha. Esse texto me traz uma inspiração de que aquele fogo, pastor Renato, serviu só para queimar aquelas cordas. Porque a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham na roupa. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Mas eles saíram daquela fornalha, irmã Eliana, e nem o cheiro de fumaça. Porque a gente sabe, né? Fumaça pega na roupa, no cabelo. Mas nem o cheiro de fumaça. A fornalha. Ah, eu quero ser profeta na tua vida novamente. A fornalha que você está vivendo vai queimar as tuas cordas. O cara lavassou. Você pode estar vivendo uma fornalha. Você pode estar vivendo um momento mais terrível da sua vida, da sua história. Você está vendo a fornalha acesa, vão te jogar inevitavelmente lá, e você não tem ação porque você está amarrado. Não há como você se defender, não há como você se posicionar. Você não tem defesa de ninguém, nem você mais consegue se defender. Você está amarrado, pés e mãos, atado, enrolado. E Deus está falando para você, tenha calma. A fornalha é real. O fogo é real. O motivo talvez seja tão real quanto os dois. Mas eu sou Deus que usa o fogo dessa fornalha para te desatar. Cordas estão caindo nessa manhã. Cordas espirituais estão caindo nessa manhã. A presença de Deus se revela dentro da fornalha, dentro da luta. E ela queimará aquilo que te amarra. A presença de Deus é tão real dentro dos nossos problemas, dentro do nosso barco, dentro da nossa vida. Ela é tão real que nós poderemos cantar e dançar dentro de uma fornalha de condenação.
Nós poderemos cantar e dançar dentro de um ambiente hostil, com uma plateia lá fora aguardando as nossas cinzas. Isso tudo para a glória de Deus. Deus está te convidando para um tempo, amado, de testemunhar uma esperança. Nós vimos que a esperança desses jovens foi dita por eles. Se Deus me livrar, amém. Se Deus não me livrar, o testemunho ficará. E o testemunho é de uma esperança. Nenhuma amarra ou algema do mundo pode prender quem é um testemunho da esperança. Se coloque em pé. Talvez você esteja pensando, pastor Ivan, essa mensagem tinha gente que precisava ouvir. Quem precisava ouvir, Deus trouxe aqui hoje. Eu quero dizer para você que há algo do céu para a tua vida. Talvez você pense, mas está tudo tranquilo, pastor, não tem fornalha nenhuma. Eu não vou nem falar para você não dizer depois que fui eu que profetizei isso. Mas no mundo nós teremos aflições. E se nós olharmos para a esperança que Jesus nos dá, nós viveremos. Porque Ele não te abandona. Ele está contigo na fornalha. A presença de Deus não apareceu em momento algum dessa história. Mas nesse momento, na fornalha, pode parecer injusto aos nossos olhos. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E nós vamos falar desse plano no domingo que vem, se Deus permitir. Deus tem um plano na tua vida. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero que você olhe para a tua situação. Olhe para a tua vida. Olhe para o quanto você está desfrutando da Babilônia, ou o quanto você está fugindo das fornalhas. Quanto medo você tem de levantar uma bandeira do Senhor Jesus, a bandeira do Evangelho, e o medo das consequências, o medo das amarras, o medo da fornalha, medo da autoridade, medo de quê? Se a nossa esperança está viva, eu quero te convidar de olhos fechados a relembrar este amor que te alcançou um dia, a relembrar essa esperança que foi prometida pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lembra essa esperança. Lembra da tua esperança. Lembra da tua origem. Veja de onde Ele te tirou. De onde Ele te levantou. De onde a sua família veio. Mas olhe também para onde Deus quer levá-lo. Deus não trouxe você aqui hoje para perder o seu tempo. Deus te trouxe aqui para construir em você um testemunho de esperança. Fale com Deus, meu amado. Enquanto os irmãos louvam aqui, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Reconheça os princípios babilônicos que estão à sua volta. Peça a Deus ajuda para vencê-los. Peça a Deus ajuda para suportá-los. Peça a Deus. Só Ele pode fazer. Ele é o teu Senhor. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita, ele não dorme. Ele é o teu pastor, nada poderá faltar a você, porque é Ele que te dá pastagem, é Ele que te dá alimento, é Ele que te dá sustento. Oh Senhor maravilhoso. Fala com Deus. Eu nada pois eu sei. Olha a nossa esperança aí. Eles cantavam isso na fornalha. Só em ti confiarei. Em frente, pois eu sei que está e o dia voltará. Dos
céu para nos buscar. Levante as suas mãos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Oh, aleluia. Diga isso, meu querido. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Oh, vem Jesus, ergue a tua voz, casa de Deus. Oh, aleluia. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor, Oh, aleluia. vem Jesus, Vem Maranata. Só em ti confiarei, Senhor. Só em ti, Senhor. vem Jesus, Tu és a nossa esperança. Em ti eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, no dia voltará, o céu na profusão, pra sempre reinará. Aleluia. Quero orar por você. Talvez tenha alguém aqui hoje que precise entregar a sua vida a Cristo. Talvez tenha alguém aqui hoje que precisa renovar a sua vida em Deus. Quero dizer para você que Ele está de braços abertos para você. Não é uma religião, meu querido, não é uma placa de uma igreja, mas é um nome que está acima de todo nome. E este nome que está aqui hoje, Ele é capaz de te salvar, de renovar tuas forças, renovar tua fé. Então, de olhos fechados, se tem alguém que precisa desta oração, levanta a sua mão, eu vou orar por você. É uma oração tão importante. Talvez você esteja sedento por ela e não sabe. Deus te trouxe aqui, como Ele levou aqueles jovens para a fornalha, só para revelar a sua presença. Ele revela a sua presença a você agora. Coloca a mão no teu coração e diga comigo esta oração. Repita ela se você assim quiser. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nesta manhã eu ouvi a tua palavra e reconheço a Babilônia que está diante de mim, Senhor Jesus, mas eu creio que o Senhor me dará livramento, será o meu sustento, ainda que na fornalha eu seja lançado, o Senhor estará comigo. Por isso eu declaro: Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e o meu nome está sendo agora escrito no livro da vida, em nome de Jesus. E quem crê, dá uma salva de palmas a Ele, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, amados. Nós estamos com as inscrições abertas para batismo. Caso alguém queira se batizar, você pode se inscrever e nós vamos batizar você com muita alegria. O batismo, ele é uma ordenança divina para aqueles que fazem uma oração como essa e de fato querem mudar de vida. Então, se há alguém entre nós que ainda não se batizou nas águas, a sua hora é agora. Não vou batizar você agora, mas a hora de procurar e viver esta verdade é essa. O batismo representa uma nova vida. Não deixe para amanhã, não deixa para depois, o tempo é agora. Glória a Deus, povo de Deus. Nós nos encontraremos aqui na quarta-feira
no culto da presença, que tem sido poderoso, tempo de adoração na presença de Deus. Eu aguardo você, a sua família, tenho certeza que Deus mais uma vez se manifestará em nosso meio, como nós temos visto. Glória a Deus, povo de Deus. Não se esqueça, no próximo sábado ainda teremos aqui o nosso pedágio solidário. Você que quer, você que pode, venha se envolver com isso. Traga as doações que você já tem arrecadado e vamos fazer a diferença aqui em nossa cidade. Amém, povo de Deus? Levante as suas mãos. Eu queria que orássemos agora pela vida da nossa querida irmã Ingrid, que viveu um grande livramento. Ela está no quarto, não sei se ela já teve alta, mas neste momento eu quero orar pela vida dela. Como igreja, nós temos visto o fruto dessa oração. Nós temos visto o que essa família tem vivido, e hoje é aniversário do marido ainda, do João Paulo, né? Nós cremos que Deus tem algo para fazer e para nos ensinar com tudo isso. Então levante as suas mãos. Se tem mais alguém aqui que tem um pedido de oração, apresente agora a Deus também. Deus está curando neste momento, Deus está livrando neste momento. Deus está operando milagres aqui neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, e já vemos pelos olhos da fé, um grande milagre, um grande testemunho nascendo nesta família. Nós oramos pela vida da Ingrid, Pai. Oramos por esta filha de Deus, essa serva de Deus, essa filha desta casa. Nós oramos por ela, crendo, ó Pai, no milagre. Crendo, ó Pai, que em breve ouviremos a notícia de que ela já está em casa, recuperada para a glória do Teu nome. Dá, Pai, um livramento, Pai, nesta família. Continue abençoando, Pai. Se há mais alguém entre nós, com algum pedido de oração, com algum impossível, Pai, que assim como o Senhor fez na vida dela, possa também fazer na vida desta pessoa, nesta realidade. Pai, nós cremos no Deus dos sinais, no Deus que pode todas as coisas. Pai, nós oramos e cremos, ó Pai, crendo, Pai, na vitória, oramos em nome de Jesus Cristo. E quem crê, levanta a voz aí, dá glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. Põe a mão no ombro do seu irmão aí e vamos juntos nos despedir, em nome de Jesus.